Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um Coecast. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre novos negócios, sobre empreender, sobre ser chefe de si mesmo. A partir de uma vivência, de uma experiência prática que nós tivemos esta semana. Essa semana nós tivemos uma pessoa que nos procurou e que o universo está dando vários sinais para ela de que ela deve empreender, de que ela precisa começar o seu próprio negócio. Bruno, que estranho, como assim? O que é isso? Então, galera, o que acontece? Essa pessoa nos procurou e ela está há algum tempo já tendo algumas portas que estão sendo fechadas para ela. Ela passa por alguns trabalhos, não se adapta, não vai, fica aquela coisa. Ela tem uma insatisfação assim dentro dela de que ela pode mais, de que ela pode contribuir mais, de que ela tem algo a mais a ser feito, a ser realizado. Então a gente conversando, ela me trouxe várias questões, enfim, né? Porque ela tem muita vontade, mas daí não sabe o que colocar, daí tem todos aqueles ingredientes que vêm junto, né? O medo, a insegurança, o risco, a incerteza, enfim, que nós já vamos falar disso aí. E ela colocando essa insatisfação de que, Bruno, mas eu me dedico tanto onde eu tô, eu pego aquilo como se fosse meu, eu ajudo, fiquei vários anos, né, numa empresa, ajudando, fazendo, enfim. E aí eu disse, nunca te ocorreu de talvez esse ser um sinal, né, de que agora tu precisa fazer para ti, por ti as coisas e talvez não mais pelos outros nesse momento, né? Depois de tantos anos, de tanta dedicação, de tanto ter feito e auxiliado os outros a construir a sua jornada, o seu negócio, o seu empreendimento, e daqui a pouco não ter aquela valorização, aquele reconhecimento que se esperaria, né? Talvez tu não foi preparada para chegar nesse ponto e agora então colocar o teu negócio, fazer acontecer, né? Então a gente teve uma conversa por esses caminhos e que eu acredito que é a situação dessa pessoa, é a situação de várias outras pessoas que vieram já falar conosco e talvez seja a tua situação, a situação de alguém que tu conheça, que esteja passando por essas crises, digamos assim, e não tem aquela certeza, não tem aquele olhar de cara, para onde que eu vou, o que que eu faço, como assim, tantas portas se fechando, e agora, por que isso comigo? E talvez de fato então seja um sinal do universo, sinal da vida de que agora é a hora de tu parar e olhar para ti e ser dono do teu próprio negócio, ser o teu próprio chefe. Pois bem, começamos a falar sobre isso e eu fui questionado da seguinte forma: mas Bruno, eu começo por onde? Eu vou fazer o quê? O que que eu coloco? Tem tanta coisa, né? Mas tanta coisa que já existe os recursos financeiros e, enfim, toda essa parte que todos os que já colocaram o seu negócio, os que estão pensando em colocar, eles têm essas mesmas questões. Eu tive essas mesmas dúvidas, esses mesmos medos, incertezas, enfim. Então, vou falar para vocês, vou colocar esses pontos que eu coloquei para essa pessoa. O que acontece, galera? Primeira coisa é tu ter uma ideia da qual tu seja apaixonado, da qual faça assim o teu coração bater diferente, a tua alma se mexer diferente,
que te dê arrepios, aquilo que de fato tu tem que sentir isso dentro de ti. É isso. A primeira coisa que eu acredito e vejo é se identificar com essa ideia, com esse propósito, com esse servir, com essa contribuição que tu tem para dar para o mundo. Aí o pessoal pensa o seguinte, bah, mas então eu vou colocar um negócio no ramo da alimentação, porque alimentação todo mundo tem que comer, dá dinheiro. A galera pensa muito primeiramente no dinheiro, o dinheiro. Se vai dar retorno, se não vai dar retorno e da mesma forma se vou conseguir investir, se eu tenho, se não tenho o suficiente. O dinheiro é a coisa mais fácil. É aquilo que tu menos deve se preocupar, eu te diria. Porque o dinheiro, tu vai fazer uma simples projeção de faturamento, de enfim, e tu vai no banco, o banco te dá. Não precisa ter sócio, não precisa pedir para pai, para mãe, enfim, quem puder, quem tiver esse projeto perfeito, obviamente, né? Mas no caso, enfim, dessa pessoa, não tem nada disso, né? Então, o dinheiro é o mais fácil de conseguir, é só ir no banco e pegar. Se a pessoa não quer mexer nas suas reservas, enfim, daí isso é outra história, né? Que a gente pode falar em outro momento, quais os melhores recursos e afins, enfim, né? Mas não é o caso agora. O dinheiro é o mais fácil, então deixem ele para depois. O mais desafiador, galera, é lidar com o emocional de tudo isso. Porque tu empreender, tu ser dono do teu próprio negócio, vai exigir uma mudança completa no teu formato de ser. Vai exigir um repaginar, um upgrade, uma limpeza, uma reforma, uma série de coisas. Primeiramente, no teu mental. Eu já vi, já presenciei, já estive dentro de negócios, já tive conhecidos, tenho conhecidos que foram para esse ramo simplesmente por uma visão, vamos chamar assim, uma visão materialista, né, de que aquele ramo, aquele tipo de negócio, aquela ideia estava na moda, aquilo dá dinheiro, aquilo é o que o pessoal precisa e etc e tal. Não se enganem, galera, com isso. Não se enganem com isso, porque pode ser que comece legal, pode ser que seja algo do momento e tal, mas se tu não tá linkado com isso, se tu não tá apaixonado pelo que tu faz, ali na frente tudo isso vira um problema, tudo isso vira um pepino, tudo isso vira um pensamento de que tu desperdiçou um tempo valioso da tua jornada para descobrir que tu não gosta, e pode ser que seja isso e faça parte, mas não se enganem com isso. A primeira coisa que vocês devem ter em mente quando vocês vão empreender, como no caso dessa pessoa, é qual que é a tua paixão, o que é aquilo que tu faria de gosto, aquilo que tu mais gosta de fazer na vida, aquilo que para ti daqui a pouco tu nem consideraria como um negócio de tão natural e bom e leve e bacana que é para ti. E isso pode ser que esteja na arte, na música, em qualquer área que tu nem considerou porque não dá dinheiro. Porque, galera, esqueçam o dinheiro. O dinheiro é importantíssimo e é uma das áreas fundamentais para o funcionamento de todo o ecossistema que tu vai criar. Mas ele é só mais uma pecinha, ele é só mais uma engrenagem. A engrenagem principal é tu e as tuas crenças e a tua visão em relação a isso tudo. Então a primeira coisa é tu estar apaixonado por aquilo que tu faz, tu ter essa ideia. E aí depois que tu tenha certeza de que é isso, tu vai planejar, tu vai pesquisar, tu vai estudar, tu vai criar tua metodologia, seja para qualquer coisa, seja para uma prestação de serviços como uma consultoria,
ou seja, para te ter o teu negócio físico ou virtual, seja uma loja, seja um espaço de alimentação, enfim, seja uma indústria, seja o que for. Mas tu tem que estar apaixonado por aquilo, porque senão depois vai ficar pesado. E aí começam as complicações. O que eu estou dizendo, galera, não significa que vocês não vão ter desafios e desafios monstruosos. Só que esses desafios, eles não vão fazer frente ao tamanho da tua felicidade, ao tamanho da tua paixão por aquilo que tu está fazendo. É como se isso fosse a tua fortaleza para passar por tudo que tu vai ter que passar. Então, passar por desafios é um fato em todo e qualquer tipo de negócio, seja virtual, seja presencial, seja no comércio, na indústria ou no serviço. É fato. Mas então, por que não passar por esses desafios mais equipado, mais fortalecido, de uma forma mais leve, né? Do que passar com mais sofrimento, com mais peso, com mais dúvidas. Por isso que a primeira coisa de todas é tu ter a certeza de ser apaixonado por aquilo que tu faz, por aquela tua ideia. O resto vai se encaixando. Tem N situações, N possibilidades de se estruturar um negócio, de começar, seja, né, na questão tributária, seja na questão de planejamento. Tem uma caralhada de ferramentas aí para vocês estruturarem o Canvas, tem um monte de coisa, tem um monte de conteúdo que a gente até se perde, né? De tanta coisa que tem, por onde que tem que começar e o que tem que fazer, e tem que planejar, organizar, controlar todas aquelas coisas, né? Os preceitos aí da administração e tal, que sim, tem todo um fundamento, mas, cara, a prática pode ser bem mais leve, bem mais fluida do que isso, tá? Então, o que eu queria passar para vocês dessa situação prática, que daqui a pouco muitos estão vivenciando ou conheçam alguém que vivenciam essas mesmas dúvidas, esses mesmos questionamentos, é isso. Primeiro, tenha certeza de se apaixonar, de ser apaixonado pela tua ideia, pelo teu propósito, por aquilo que tu precisa contribuir com os outros, o que está a serviço de algo maior, né? E o resto vai se encaixando de uma forma leve. O resumo, então, galera, de que as coisas então vão se encaixando de um jeito mais leve, tu ser apaixonado pela tua ideia, enfim, depois é a prática, é tu ir fazendo acontecer a coisa toda, é tu ir experimentando. Tu pode ter certeza absoluta que a tua ideia inicial, ela vai sofrer diversas, inúmeras modificações. Ela tem que sofrer essas mudanças, porque ela vai estar indo ao encontro das pessoas, dos clientes, de como que eles veem, de como que pode melhorar. Então esteja aberto para isso. Esteja aberto. Cria uma ideia mínima daquilo que tu vai fazer e já começa a testar, já começa a botar em prática. O planejamento, a estruturação, isso é importantíssimo, né? Mas não se apega só a isso, não fica preso nisso, porque as coisas vão se ajustando conforme a experiência, conforme for acontecendo. Por isso que o mais desafiador não é a questão material, a questão financeira. Mas como é que, onde que eu vou buscar o dinheiro? O dinheiro o banco dá. Tem N linhas, tem N situações, mas é tu saber que tu tem que passar por um processo muito desafiador para ser chefe, para ser o teu próprio chefe, né? Que o pessoal fala, o teu próprio líder. Seja tu tendo pessoas para liderar, seja tu sendo líder de si mesmo, porque sem isso é incoerente, né? Sermos líderes de outras pessoas sem antes sermos líderes de nós mesmos. Esse é o desafio maior. O medo, a incerteza, o risco,
toda essa parte, ela sempre vai acompanhar, seja o negócio mais bem constituído em qualquer etapa da vida. Sempre essas coisas vão existir e elas são até certo ponto desejáveis, porque elas nos mantêm alertas. A gente não. E esse é o erro, esse é o ponto de que muita gente quebra, muita gente fecha negócios que tu se pergunta assim, cara, como que isso deu errado? Como que isso se perdeu? Não tem como acontecer isso. É justamente porque a galera muitas vezes não está satisfeita e feliz com o que está fazendo, fez aquilo porque achava que isso ia dar dinheiro, porque achava que eles iam sobreviver com isso apenas. Então a intenção que tu já está colocando, só sobreviver, sobreviver é chato, né? A gente quer viver bem, viver feliz, viver alegre, com abundância em todos os sentidos, né? E porque não se deu o tempo, não se organizou da forma que devia ser, né? Então a pessoa se perde ali e a pessoa se acomoda. Se acomoda. Agora eu fundei, eu comecei, tá indo bem, vamos deixar assim. Não revisa, não estuda, não se aprofunda, não se questiona. Vai assim e vai indo, até que daqui a pouco não vai mais. Esses, na minha visão, são os pontos, são as considerações mais profundas quando tu vai ter um negócio. Não adianta fachada bonita, não adianta rede social bonita, não adianta nada material. O material, ele é só complementar. Claro, é legal ter um capricho, ter uma coisa que atrai, que seja bonito aos olhos e tal, mas as pessoas dão muito valor, superestimam isso. E não é isso que vai ser determinante para que a coisa toda, para que esse ecossistema vivo e influenciador prospere. Não vai ser um espaço lindo e maravilhoso que tu tem pessoas que não te dão nem oi direito. Vai ser a paixão pelo que tu faz e vai ser a liderança de ti mesmo que vão ser determinantes para a prosperidade de todo o teu projeto. Espero que vocês possam tirar proveito dessa situação, desse conteúdo prático, de fato, que eu coloquei para vocês, e que vocês possam colocar as ideias, as paixões de vocês em prática, porque eu tenho certeza que tem muita galera com muita ideia legal, com muita coisa boa para acrescentar para muitas pessoas. Então não deixem com que ninguém diga ao contrário e não deixem com que aquela vozinha que sabota vocês internamente sabote vocês, pode vocês daquela ideia, daquela coisa que vai com certeza transformar a vida de vocês e de muitas outras pessoas aí. Metam a cara, vão com o medo, vão com a incerteza, vão com as dúvidas, mas vão. Não deixem com que esse cenário, com que essas questões psicológicas, mentais, elas parem vocês. E eu não falo isso porque eu li em algum livro. Eu não falo isso porque eu acho que é isso. Eu falo isso porque foi assim comigo e é assim comigo. Em muitos momentos. E eu quero que apareça alguém e que diga, não, Bruno, comigo não é assim, imagina, eu sou um ser iluminado de outra dimensão que eu sei como que vai ser o próximo passo e tá tudo certo e eu não tenho medo, eu não tenho receio, eu não tenho dúvida, eu não tenho risco nenhum e, meu Deus, então, cara, se esse ser estiver nos assistindo, por favor, me contata que eu quero a receita, preciso da receita. Vão, galera. Vão porque
o, o obstáculo principal não é externo, nunca é externo. Tem obstáculos externos, mas eles são barbadinha comparados aos obstáculos internos que a gente mesmo cria para nós. Tenham consciência e certeza disso e a partir daí usem isso de motivação para fazer os movimentos de vocês, que eu tenho certeza que vão ser grandiosos, assim como vocês e como as ideias de vocês. Um grande abraço, obrigado por estarem aí comigo em mais esse KoiCast.